Bom, atualmente eu estou lendo esse livro aqui. Esse livro aqui, O Problema do Trabalho, de um autor chamado Alceu Amoroso. E é um livro de 1947, eu acho. E está sendo uma experiência bem interessante, porque esses últimos meses aí, as coisas têm dado bem certo. Eu acho que até nos últimos vídeos eu tinha falado sobre algumas questões financeiras e desafios, né? Como empreender, enfim, e as coisas têm dado bem certo. Mas ao mesmo tempo, eu sinto uma extrema desconexão com a sociedade, principalmente com as pessoas, né? Eu não consigo me conectar mais profundamente com praticamente ninguém que eu conheço. E isso se dá principalmente pelo fator referências e intelecto. Então, não existem pessoas que conseguem abstrair e compor as ideias da mesma forma que eu componho. E elas não têm a mesma quantidade ou uma quantidade suficiente de referências para fazer isso. Não é que eu seja super inteligente, mas estando um pouquinho acima da média nessa capacidade de abstração e, enfim, eu já não consigo me conectar com ninharias e assuntos mais banais. E claro que tudo isso faz parte da vida, e em cenários sociais, em dinâmicas sociais cotidianas, isso faz parte e eu consigo me adaptar nesse ambiente. Mas quando isso se torna uma regra e não uma exceção, fica um pouquinho difícil de viver. Então, eu tô gravando esse vídeo só para fazer essa abstração desse pensamento. Eu tô lendo esse livro que tá me ajudando bastante também com relação ao trabalho agora, principalmente porque eu vejo que é uma época onde eu tô trabalhando muito e eu tô vendo os frutos do meu trabalho e as recompensas do meu trabalho, mas ao mesmo tempo toda essa ocupação que eu tenho com a vida acadêmica, a vida profissional, quando elas cessam, né? Ou seja, quando eu não estou trabalhando ou não estou estudando, acontece isso que está acontecendo agora. Eu não tenho um formato de lazer que me permita sair, digamos assim, desse modelo. Eu tentei procurar isso em várias formas, né? Em coisas mais vis, mas é difícil, principalmente estando casado também. Eu não tenho alguns escapes que eu teria se eu estivesse sozinho. Eu tenho algumas certas máscaras que eu não consigo colocar, não sei se bem máscaras, mas tem algumas manobras sociais que eu não consigo fazer. E isso às vezes é bem incômodo. Mas é basicamente isso. Eu ainda não sei como resolver isso. Talvez procurar círculos sociais de maior desafio, digamos assim, né? Desafio intelectual, enfim, algo do tipo. E conhecer pessoas. Hoje tem pouquíssimas pessoas que eu acredito que tem essa capacidade de se abstrair comigo, tanto cientificamente, né? Digamos, uma abstração de fatos verídicos, fatos verídicos, de fatos observáveis, mas principalmente artisticamente, falando de forma artística, de forma singular, de forma individual. Não tem ninguém que me apresente uma visão individual e singular do mundo que de fato faça sentido, ou que me desafie, ou que me intrigue o suficiente. Porque as pessoas estão muito encaixadas em um intervalo do senso comum
que acaba pegando a maioria das pessoas. E essas pessoas que saem um pouco desse senso não existem, né? Não existem para mim. Elas existem, mas eu não conheço. Eu conhecia 2 pessoas. 3, talvez. Mas são pessoas que eu não consigo exatamente ter um contato. Uma delas, na verdade, é o Rodrigo. Eu consigo ter bastante contato com ele. Mas ainda assim é muito limitado ter uma relação de apenas 2 pessoas, né? Nesse quesito. Precisaria de mais indivíduos para criar algo mais substancial ou para a dinâmica ficar um pouco melhor mesmo no dia a dia. Enfim.